obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os componentes da mesa, diretores, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pela internet e as pessoas presentes aqui no plenário da Câmara. Não foge muito o pronunciamento deste vereador nessa semana, perante a mobilização e a organização e as manifestações e as greves proporcionadas por essa classe de guerreiros, os caminhoneiros. Em dizer de que várias ações, de que através de ofícios, através de alertas, colocaram ao governo de que seria possível a organização de paralisações e de que não foram ouvidos. Isso não é diferente, muitas vezes, antes das manifestações, sejam elas nas esferas municipais, estaduais ou federais. Somente depois do povo fazer as manifestações é que as coisas acabam dado, ou se não, pelo menos permitido, a população ser ouvida. Aí vem o que o vereador Hélio colocou sobre a questão do para-choque da população, sobre a questão do que o Fernando falou, que tem vergonha de dizer que é vereador, que ele se coloca como empresário. E eu acho que aí é o momento, Fernando, de dizer de que quem tem vergonha de ser vereador, ou quem tem vergonha de honrar a que se propôs, como Vossa Excelência, que veio para um processo político, colocando de que ajudaria e de que ajudará a população. Mas não se envergonhe, vereador Fernando. Não se envergonhe. Faça jus de que eles estão falando e desses 4 caminhões que o senhor está retido, talvez, das manifestações, esses motoristas, essas famílias, essas pessoas que Vossa Excelência, como empresário, dá o emprego, de que talvez, a partir do momento que venham as manifestações, que Vossa Senhoria, como empresário, tenha uma gordura ainda para queimar e que melhore cada vez mais para eles. E para a questão de que nós estamos falando sobre o Poder Legislativo hoje, perante toda a sociedade, teria que ser um dos mais respeitados, porque é onde a população realmente tem acesso. Muitas vezes o que não tem no Poder Executivo, não tem no Poder Judiciário, e assim por diante. Porque o vereador Hélio e vereadores, que Vossa Excelência colocou, se nós tivéssemos dentro, o inserido na lei, que nós tivéssemos o orçamento, que nós pudéssemos também, a não ser o que nós aprovamos esse ano, através das emendas impositivas, que nós temos a liberdade de que muita coisa mais aconteceria. Aconteceria e muito mais, pela vontade dos vereadores. E isso não é de hoje, isso é historicamente. Aonde se diz, principalmente, hoje não digo que Porto União e União da Vitória, mas vai numa cidade como Matos Costa, como Irinópolis, uma cidade como Calmon, as cidades menores, Porto Vitória, Paula Freitas, assim por diante, para ver de que um vereador não é a pessoa que leva uma família ao médico, que está proposto a estar de madrugada, que está na hora de um óbito, que está atrás de uma organização, de um velório, de um caixão e assim por diante. Então nós não temos que ter vergonha. E dizer, Fernando, de que a mobilização do que aconteceu e nós temos que dar a mão à palmatória, porque jamais o governo federal imaginava o tamanho da grandeza que é a força e a classe dos motoristas autônomos do Brasil. Que o governo chegou num momento que ele estava sem ações, e está ainda de certa forma.
porque foram realmente os autônomos, sem lideranças, e através hoje das mídias, dos grupos de WhatsApp, que hoje a informação é muito rápida, que tiveram essas condições. E pena é de que, mais uma vez, a imprensa suja, e vamos citar aqui que todos sabem do que está acontecendo, da Rede Globo, e assim por diante, que veio a calhar de que não mostraram a verdadeira realidade das paralisações, das movimentações, a nível do que foi Porto União e União da Vitória. Veja a reação da população hoje. Não vamos citar nomes, mas em dizer de que a população foi fechar um estabelecimento comercial por entenderem de que estava fugindo o apoio a essa determinada classe que são os caminhoneiros. Que talvez se a sociedade em si tivesse um pouco antes e na hora de que parou o movimento, se abraçado, o resultado talvez seria maior, e era o sonho de que estava a sociedade dizendo de uma greve geral. Agora, uma das coisas mais inteligentes que nós temos que colocar, o vereador Hélio falou, enquanto tiver esse modelo no Brasil, as coisas não vão acontecer. Porque é muito mais próximo da população, das manifestações, de como aconteceu hoje, de que a maior fatia teria que vir para os municípios, dos municípios, depois para o Estado e depois para o governo federal. Aí sim, vereador Hélio, a população em si poderia estar, e como está, junto com o poder legislativo do seu município, com o poder executivo do seu município, principalmente das cidades abaixo de 100 mil habitantes, que é o caso nosso de União da Vitória e Porto União. Porque nós sabemos que a sociedade está junta e tem o seu conhecimento e tem a sua liberdade e tem o seu acesso, seja ele no poder executivo ou no poder legislativo. Diferente do que é no governo federal. De que o Fernando falou, de vários assessores, de várias, dos ministérios e assim por diante, sejam eles aonde forem, e de que muitas vezes vão ao vento. E que se fosse a maior parte para o município, as coisas seriam diferentes. E além de tudo, senhor presidente, eu gostaria, com a liberdade do plenário depois, eu gostaria de mandar e encaminhar alguns ofícios particulares, mas com a aquiescência da Câmara, que foi deliberado aqui, e eu respeito a classe dos caminhoneiros de Porto União e União da Vitória. De que estão, nesse momento, ainda lá no Malom, e vamos ver até quando aguentarão. Que eles começaram por um movimento, pleiteando a baixa do combustível, do óleo diesel, e de que hoje a sociedade muitas vezes os decepcionaram, enquanto estão vendo, e está aqui, Fernando, de que isso aconteceu aqui, e não é aqui, aconteceu em todas as cidades, de que a população estava preocupada em ir pagar a R$6 um litro de gasolina, encher o tanque dos seus carros, às vezes esperarem 2, 3, 4, 5 dias para dar apoio. O desespero, a ignorância, muitas vezes, dita assim. E eu quero mandar a todos os meus companheiros, os meus amigos, os caminhoneiros, individualmente, um ofício de apoio, porque eles realmente são os verdadeiros guerreiros. Eu não quero citar o nome dos caminhoneiros aqui, porque a gente pode fazer injustiça, porque são vários, mas em dizer perante muitos amigos na estrada, a gente tem trocado telefonemas e também o WhatsApp, em dizer de que o nosso apoio, de certa forma, a gente está tentando fazer o mínimo possível. Dizer da sociedade em si, de que levaram doações a toda essa classe, de que mantimentos, água, refrigerantes e assim por diante foram levados às famílias, às pessoas que estavam nesse movimento lá no Malom. Aos municípios vizinhos que vieram
vieram de Cruz Machado, Paula Freitas, Porto Vitória, General Carneiro, Bituruna, de outras cidades, e que vieram trazer o seu apoio também. Mas dizer à sociedade, aos amigos, notadamente nós estamos vendo do que a classe está cansando. Que amanhã estaremos chegando ao 10º dia de manifestos, mas em dizer de que serviu e ainda servirá, porque o governo gradativamente vai reconhecer e vai ter que reconhecer a força do caminhoneiro autônomo do Brasil, deixando de lado as questões de transportadoras ou questões de empresas privadas, mas sim de que nós mostramos e mostraram e estão mostrando a força do caminhoneiro autônomo do Brasil. Eu permito a parte do vereador Hélio que me solicitou. Eu só queria... Foi bem lembrado, Vossa Excelência, de fazer encaminhar esse ofício a lideranças que estão hoje nessa paralisação. Eu gostaria, senhor vereador, se os outros, com a aquiescência de todos, mas eu gostaria de fazer parte desses ofícios, senhor vereador, se me permitir, até porque eu acho que nós também temos que pensar, depois de tudo isso acabar, a valorização e o elogio aos nossos empresários, supermercados, enfim, que estão levando mantimentos, a solidariedade do povo de Porto União da Vitória. Eu acho que isso é motivo de muita honra para a nossa cidade, pela valorização e que todos estão acompanhando isso. E, se me permitir, senhor vereador, eu acabei esquecendo de agradecer todo o trabalho que o vereador Chocalho esteve com a gente aqui e parabenizá-lo, né, dizer que foi uma honra trabalhar ao seu lado, e com certeza esperamos que retorne a esta casa, né, e desejamos o melhor possível para a Vossa Excelência. Obrigado, senhor vereador. Eu que agradeço ao vereador Hélio e dizer, vereador, que nós estaremos deliberando com a aquiescência dos senhores vereadores para que seja feito oficialmente, né, um documento, até o vereador presidente, o vereador Christian, de que nós pudéssemos juntamente dizer que foi deliberado aqui e colocar alguma coisa oficialmente no nosso site da Câmara do Apoio. Nós temos que lembrar dos agricultores que saíram à manifestação que teve sábado, das comunidades do interior que vieram até a frente do Exército Brasileiro, mobilizando-se também para que, dando força, um ato bonito, há muitos anos não se via. Eu, na minha história de vida, eu acho que em 1979, 78, 79, teve um manifesto de um tratoraço aqui no município de Porto União, e de que esse foi um dos grandes. Então, dizer de que toda a sociedade está comovida. E não precisamos dizer nada, de que ninguém mais, seja o comerciante, o empresário, seja o autônomo, seja o cidadão comum, ninguém mais aguenta a taxa tributária do Brasil. Não tem mais da onde tirar, não tem da onde mais a pessoa ter vontade, está aqui, alguns empresários em dizer aonde está a vontade, aonde está o incentivo, eu sempre digo, do poder público, seja ele municipal, estadual, federal, o direcionamento, e aonde que está o incentivo para que a pessoa tenha coragem, Fernando, de abrir um CNPJ dentro do Brasil hoje, de abrir uma empresa, de ver o quanto é árduo, e dizer aos empresários e aos comerciantes, parabéns pelas mobilizações, e dizer, Fernando, eu não tenho vergonha de ser político, porque eu sei o que eu sirvo e o que eu servi à comunidade. E tenho certeza, a política se faz de amigos, a política se faz de representatividade e de que nós sempre temos que estar prontos. Infelizmente, nós, Fernando, estamos pagando por uma incompetência, como o antecessor, o vereador Gildo falou, desses 16 anos de governo, de que fizeram, que acabaram com o país, que só o dinheiro que for investido nos outros países, que se tivesse dado condições e esses investimentos estivessem dentro do Brasil, nós seríamos uma potência. Mas, infelizmente, esses comunistas quiseram tomar a América Latina.
e os investimentos que fizeram e levaram para fora do país. E tenho certeza de que isso mudará e nós temos que dar condições e dizer de que nós acreditamos. Então, eu fico aqui, o meu desejo, a deliberação dos meus ofícios, de que cada vez mais essa classe de guerreiros dos caminhoneiros tenha o maior sucesso e de que nós temos que ter o maior respeito e agradecer a cada um. Agradecer a cada um das pessoas que estão na beira da estrada e representando, sejam elas quais as classes forem. O meu respeito e o respeito do Poder Legislativo do município de Porto União aos caminhoneiros desse Brasil. Muito obrigado.